Saudações para você que está aí do outro lado da tela. Tudo bem com vocês, meus amigos? Eu espero que esteja tudo incrivelmente bem com vocês. E, como é de praxe aqui do canal, né? Vamos para mais uma resenha de leituras, cara. E, cara, o livro que eu escolhi dessa vez para falar é um livro que eu li em pouco mais de uma hora. É um livro extremamente engraçado, que também faz você pensar, que também faz você botar a cachola para funcionar. É um livro que fez muito feliz o meu nerd interior, porque é recheado de referências da cultura pop, né? Filmes, músicas, livros, histórias da cultura pop, né? Fala de Star Wars, fala de Senhor dos Anéis, fala de Sexta-feira 13, fala de um monte de referências da cultura pop, né? E, cara, eu achei uma leitura extremamente agradável. É um livro para ler e reler. E é um livro bem rapidinho de você ler, né? Em pouco mais de uma hora você consegue concluir a leitura dele. E foi um livro que eu encontrei completamente por acaso, cara. Que no caso, foi esse livro aqui, ó. O título é gigante, ó. Rir é tão bom que até quando dá dor de barriga não precisa tomar remédio. Contos de humor, do nosso querido Fábio Penedo, cara. Fábio Penedo, que é esse rapaz aqui, ó. Que tá aqui, ó. Esse é o Fábio Penedo, que eu tive o prazer de encontrar completamente por acaso. E como é que foi essa história, né, cara? Tem um cinema aqui, onde eu moro, que ele, às vezes, passa filmes antigos, né? Filmes que já não estão mais no cinema, ou então mostras de cinema. E numa dessas vezes, eles iam reprisar no cinema o Solaris, que é aquele filme soviético dos anos 70, né? Porque o Solaris, se você não sabe, era um livro, né, escrito por um autor polonês, me fugiu o nome dele agora, mas o Solaris era um livro escrito por um autor polonês, que inclusive foi traduzido e republicado agora pela editora Aleph, você pode dar uma procurada. Mas o livro Solaris foi adaptado para o cinema algumas vezes, sendo que a adaptação mais famosa foi essa adaptação soviética dos anos 70, né? Então, como era a época da Guerra Fria, né, ficou aquela rivalidade, né? Enquanto os Estados Unidos têm 2001 Odisseia no Espaço, a União Soviética tinha Solaris. Então, durante muito tempo, durante a Guerra Fria, Solaris ficou conhecido como o anti-2001, justamente por isso, né? Mas o fato foi que eu fui nesse cinema, né, para assistir o Solaris, e aí quando eu cheguei lá, né, tinha um cara sentado numa mesa com uma pilha de livros amarelinhos, lá um cartaz, aí tava lá fazendo divulgação do livro dele, tudo mais, conversando com as pessoas, dando autógrafo e tudo mais. Aí eu comecei a bater um papo com ele, né? Ele é escritor independente, né? Então não tem uma grande editora por trás dele fazendo divulgação, mudando as histórias dele. Não, ele é um escritor independente que está correndo atrás do sonho dele, né, de se tornar escritor. E aí, cara, eu bati um super papo com ele, né? A gente conversou sobre o livro dele, eu dei uma olhadinha por alto assim, resolvi dar aquela moral para ele e levei o livro para casa, né? E foi uma experiência extremamente positiva, cara. Olha, é um livro que vale a pena você ler e reler com frequência, né? Porque é muito legal mesmo. Então eu bati um papo com o Fábio Penedo, né? Ele já foi publicitário, ele participou de tanto de agências publicitárias de fundo de quintal como de multinacionais, né? Mas o verdadeiro sonho dele era se tornar escritor. Então, ele trabalhou com publicidade, gosta de rock, gosta de cultura pop, gosta de nerdice e tudo, até que ele resolveu juntar tudo isso e tocar adiante o sonho dele de ser escritor, né? E aí, esse é o primeiro livro do nosso querido Fábio Penedo, né? Que inclusive está aqui autografado por ele, ó. Bruno, ria de meia em meia hora, 7 dias na semana. Doutor Fábio Penedo, que ele tem um carimbo, CRM, kkkk, rir faz bem para a saúde, divirta-se. E aí a rubrica dele aqui, né, do nosso querido Fábio Penedo. Cara, eu bati um papo com ele, foi bem legal esse papo, né, o que me convenceu inclusive a levar o livro.
e dou aquela moral, aquela super moral para todos os escritores independentes que existem Brasil afora, que é uma luta dura, uma luta árdua de você divulgar o seu livro, de você difundir o seu livro. A gente também já teve a oportunidade de conversar aqui no Mensagem na Garrafa Podcast com o escritor Adriano Gama, né? O criador da saga Cicatrizes do Tempo, que está sendo publicado lá pela Saga Books. A gente viu um bocado da luta dele, né? Tem o canal dele também aqui, né? O Literatura Ativa, né? Do Adriano Gama, que você também pode ver. Inclusive, o Fábio Penedo também tem um canal no YouTube, que é o chamado, tá aqui o nome do canal dele, né? Que é o chamado Sururu nos Quadrinhos. Que ele faz umas tirinhas animadas e tal, com situações do cotidiano. Então, se você quiser, cara, o link vai ficar aqui na descrição. Sururu nos Quadrinhos. Você vai poder ter contato com o trabalho do nosso querido Fábio Penedo, né? E, cara, falando especificamente aqui da leitura desse livrinho maravilhoso aqui, cara. Cara, primeira coisa, fez muito feliz o meu nerd interior. Fez muito feliz. Eu sou apaixonado por Star Wars, por Star Trek, por Senhor dos Anéis, por filmes de terror, por filmes da cultura pop. Eu sou apaixonado por isso. E o livro é recheado de referências à cultura pop, cara. Então fez muito feliz o meu nerd interior. Ele trata com uma leveza esses temas da cultura pop que é muito legal. Por exemplo, tem uma história lá, né, que ele fala o seguinte, né, são dois amigos conversando no bar, e aí um desses amigos começa a falar assim, cara, o Sexta-feira 13 é o maior empata foda de todos os tempos da história do cinema. Toda vez que o casalzinho jovem tá lá na iminência de transar, na iminência, prestes a ter uma relação sexual, aparece o Jason Voorhees com a sua faquinha para matar o casalzinho que estava querendo dar uma bimbada. E aí eles começam a conversar referências do filme, o cara falando, pô, essa teoria da conspiração, você tá viajando e tal, que não sei o quê. Cara, é uma história que eu ri do começo ao fim, da primeira linha à última linha. E tem outras também, né? Tem outras histórias muito legais aqui, né? Imagina, o mestre Yoda de Star Wars tendo uma conversinha com o professor Pasquale, né? Aquele professor de língua portuguesa lá, que ficou famoso na internet no Brasil todo, né? Imagina, o mestre Yoda, que fala daquele jeito invertido, né, parecendo um poeta parnasiano, né, bota o verbo antes do substantivo, antes do predicado, inverte verbos e predicados, inverte substantivo e tal, e aí ele bate um papo com o professor Pasquale. Aí o professor Pasquale fala para ele, eu vou corrigir o seu modo de falar. Você vai falar sujeito, verbo, predicado, da forma como todo mundo costuma fazer. E aí o mestre Yoda começa a bater um papo com o professor Pasquale. Imagina o que seria o diálogo deles dois, né? Tem uma outra história também que eu achei bem legal, né? Uma história curtinha, assim, algumas frases. Que o casal tá deitado na cama para dormir, né? Aí a mulher vira pro homem e fala assim, cara, seu celular tá no vibracol, eu tô sentindo a cama vibrar. Aí o marido, não é vibracol não, é vibracu, tô peidando. Ai, que nojo. Cara, é uma coisa, umas histórias assim sensacionais que você ri com vontade, né? E ao mesmo tempo que faz você rir, faz também você pensar, cara. Faz você pensar, faz você enxergar a realidade com outros olhos. Por exemplo, ele fala uma história lá, né? Duas meninas que eram muito amigas, né? Inventam de entrar na academia e resolvem fazer corridas de manhã, né? Aí elas vão lá, se encontram, né, para fazer uma corrida. 10 segundos depois elas param de correr. E aí uma menina vira para outra e fala assim, chega de corrida por hoje, né? Ah, chega sim, já consegui colocar tudo no stories do Instagram. Ou seja, essa modernidade líquida nossa, né, permeada pela tecnologia, pela futilidade das redes sociais e tudo mais, ele também trata aqui de uma forma extremamente leve, mas que não deixa de ser provocativa. Então, esse é que é o legal do livro, né? Então, cara, é uma leitura extremamente prazerosa. Tu lê assim em uma tarde, não leva mais de 2 horas lendo esse livro. Tu não leva 2 horas lendo. Tu lê na condução para o trabalho, na condução indo para a escola ou voltando para casa, no trem, no ônibus. Pô, é uma leitura maravilhosa, cara. Recomendo fortemente
que você conheça não só o livro do Fábio Penedo, como também o canal dele no YouTube, né? Então, dá aquela moral pro canal dele e, é claro, se você está gostando desse vídeo e dessa resenha, não esquece também de deixar aquela moral pro canal do Mensagem na Garrafa Podcast, que dá aquela moral pro canal e dá aquele calorzinho no meu coração em agradecimento a vocês, né? Então, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você já leu esse livro ou ficou interessado pela leitura dele, deixa aí nos comentários. Compartilhe esse vídeo com os amigos que também gostam de leitura, com os grupos de pessoas que gostam de histórias engraçadas, com os amigos no trabalho. Compartilha, curte, deixa seu comentário e, resumindo, né, faz o triplo C. Curte, comenta e compartilha, que eu agradeço a você de coração, meu amigo. Então, cara, esse livro aqui, Rir é tão bom que até quando dá dor de barriga não precisa tomar remédio, do Fábio Penedo, é uma leitura extremamente divertida, recheada de referências à cultura pop. É uma leitura engraçada que faz você rir? Mas também faz você pensar, faz você se emocionar, faz você ficar intrigado, faz você ficar com a pulga atrás da orelha. Então é uma leitura que eu acho assim completa, né? Que a gente tem que ler e reler sempre que a gente tiver a oportunidade. Então, meus amigos, recomendo fortemente a leitura desse livro aqui para você. E é claro que a gente não poderia deixar a nota para esse livro, né? Que, voltando lá para a escala do sabre de luz vermelho, eu deixo a nota de 5. 5 sabres de luzes vermelhos para o livro Rir é tão bom que até quando dá dor de barriga não precisa tomar remédio, do nosso querido Fábio Penedo. Nota máxima, livro impecável, divertido, faz você rir, faz você pensar, tem aquela acidez para provocar o leitor que eu acho maravilhosa. Então, muito da escrita publicitária dele, você vê aqui nesse livro, né? A tal ponto que ele escreveu o livro no formato de microcontos, né? Porque tanto o microconto quanto a campanha publicitária tem esse efeito imediato, né? Esse efeito instantâneo. Então, é uma leitura extremamente divertida, mas que não deixa de fazer você pensar. E eu recomendo fortemente a leitura desse livro com 5 sabres de luz vermelhos aí para o nosso amigo Fábio Penedo e o livro de estreia dele. Então, o link do canal do Fábio vai ficar aqui na descrição e o link também para você encontrar o livro também vai ficar aqui na descrição, meu amigo. Então, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo, faz o triplo C, curte, comenta, compartilha e muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê numa próxima. Valeu!